Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou contar a vocês o que aconteceu em uma consultoria que a gente fez em um ambiente que tinha um cluster Kubernetes totalmente inoperante e como isso me lembrou da minha preparação para a certificação CKA. E também vai servir como dica para quem quer se certificar agora no próximo ano. Então fica até o final que esse vídeo vai ser muito interessante. Tudo começou quando a gente recebeu o contato de uma empresa que estava com um cliente fora do Brasil e esse cliente tinha o seu cluster Kubernetes inoperante. O que me chamou a atenção nesse contato foi a fala da empresa, que basicamente foi a seguinte: olha, nós temos esse cluster Kubernetes com problema, porém, a gente já tem outros clusters aqui que a gente administra, só que eles são autogerenciados, ou seja, gerenciado por uma cloud como AWS, GCP e assim por diante. Entretanto, esse cluster está em um ambiente on-premise e a gente não tem conhecimento para estar resolvendo. Olha que ponto interessante. A empresa já tem clientes fora do Brasil, já tem clientes que administram ali o ambiente Kubernetes, porém não tem conhecimento para ambientes Kubernetes que são on-premise, ou seja, não tem um conhecimento a fundo da ferramenta, não tem um conhecimento a fundo daquela tecnologia. Conhece basicamente o essencial para estar administrando o ambiente, mas na hora que o bicho pega, não tem um time ali que tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado. Bom, assim que o Pretel recebeu o contato, ele me encaminhou e a primeira coisa que eu pedi para ele foi o seguinte: para mim conseguir passar a informação, eu preciso dos logs, das informações sobre o problema, o que realmente está acontecendo e principalmente como o pessoal identificou que esse problema estava acontecendo. E aí com essas informações eu vou conseguir dizer se a gente pode ajudar a resolver ou não esse ambiente. Quando eu recebi as informações, logo eu percebi que era um problema no etcd do Kubernetes e também algum problema relacionado ao registry, porque tinha muito erro de download de imagem e assim os deployments não iniciavam. E segundo informações do cliente, isso aconteceu depois que eles renovaram os certificados do Kubernetes que tinham sido expirados. Até aí tudo bem. Nesse momento o Pretel perguntou: vocês conseguem resolver ou ainda não? Ou ainda não tem conhecimento suficiente? Eu fui bem sincero e falei para ele: olha, a gente nunca pegou esse problema em um ambiente produtivo, porém a gente estudou bastante para a certificação. Então a gente sabe exatamente os passos que precisa para subir um cluster desse tipo e também sabemos onde procurar o problema. Porque quando a gente já sabe o conceito, sabe o que fazer, encontrar o problema fica fácil. E quando eu falo a gente, é porque eu tenho um par, que é o Bernardo, e ele também estudou comigo para a certificação CKA. Então a gente passou ali basicamente 10 meses estudando para essa certificação, fazendo vários laboratórios, e com isso a gente ganhou uma certa experiência. Foi então que surgiu a ideia de fazer esse vídeo, ou seja, a certificação ajudou a gente a resolver esse problema. Eu recebo muitas perguntas referente a como se preparar para uma certificação, como por exemplo, o que estudar, como estudar, por onde estudar, e assim por diante. E eu recebo inclusive algumas perguntas, digamos que bizarras. Uma delas foi basicamente assim: Robert, você tem algum simulado para a certificação? Ou, por exemplo, você tem algum teste King para a certificação para que eu possa tirar a certificação ainda esse mês? Sim, o cara queria tirar tipo de um mês para o outro. E eu já recebi mensagem falando exatamente isso: olha, eu preciso tirar a certificação esse mês, porém eu não tenho muito contato com a tecnologia. Será que você tem algum tipo de simulado para me ajudar a só passar na prova? E eu não sei nem o que dizer quando eu recebo esse tipo de pergunta, né? Mas beleza. Para quem que não me conhece, né? Além de eu ter a certificação CKA, eu também sou instrutor oficial da certificação Zabbix. Então eu tenho um contato com muitos alunos que vêm fazer o treinamento oficial. Eu já sei que quando a pessoa não tem experiência, e mesmo que o curso seja intensivo, e ela fique ali, por exemplo, 5 dias dedicada estudando, dificilmente ela vai passar na prova. Isso basicamente acontece porque a prova ela vai te cobrar conceitos, vai te cobrar teorias, e se você não tem a prática, você vai ter que lembrar somente daquilo que você decorou. Agora, a partir do momento que você tem prática, você tem experiência, você vai lembrar: para mim dar um comando, qual que é o comando para ver os logs no Kubernetes, por exemplo? Você vai ter que lembrar, qual que é o comando, qual aula que eu vi, e assim por diante. Agora, se você já praticou, você já sabe: eu executei esse comando aqui na época. Então, a prática e a experiência torna muito mais fácil as coisas, inclusive quando você vai tirar a certificação. Bom, então a partir de agora, eu vou expor a minha opinião, ok? Pode ser que tenha pessoas aqui que pensam de outra maneira e tá tudo bem. Mas eu vou falar a minha opinião sobre certificações, inclusive vou dar dicas para que vocês possam seguir e para que você possa conseguir ser um profissional diferenciado no mercado e não ser só mais um profissional que tem uma determinada certificação. E quando eu falo o seguinte: ser mais um profissional que tem a certificação, é porque acontece. Não adianta o profissional ter a certificação, mas ele não sabe nada sobre aquela tecnologia. Aliás, pode até conhecer conceitos por ter decorado, mas na hora da prática, na hora de resolver um problema, dificilmente esse profissional vai conseguir, por exemplo, se manter empregado. Aqui mesmo na empresa, a gente já fez diversas entrevistas com profissionais que tinham certificações, só que na hora que eu apliquei um teste prático, o profissional não conseguia passar da primeira etapa no nosso teste.
Então é bem complicado. Então assim, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que, olha só, uma certificação não significa que aquela pessoa que tem a certificação sabe realmente aquilo que ela se certificou. Ele é só um papel que comprova, ok, mas não garante que a pessoa tenha realmente o conhecimento necessário para resolver um problema que você sabe que vai acontecer. E olha só, claro que existem empresas que pedem a certificação, e provavelmente essa empresa está pedindo a certificação, ela vai fazer um teste prático, ou pelo menos deveria, e se você só se certificou através de simulado, através de teste King, dificilmente você vai passar nesse teste, porque eles vão te cobrar coisas práticas. Então, não confunda ter uma certificação com garantia de emprego e também como garantia que você, mesmo conseguindo esse emprego através da certificação, você vai conseguir se manter empregado. E nesse momento você deve estar se perguntando o seguinte: Robert, tá, mas o que isso tem a ver com a consultoria que você falou no começo do vídeo? E a resposta é bem simples. De forma bem resumida, a gente atendeu o cliente, conseguiu resolver o problema, o cluster agora está no ar, as aplicações estão executando, está tudo funcionando perfeitamente. Mas o ponto é, por que a gente conseguiu resolver esse problema mesmo sem ter experiência em ambiente produtivo, sem ter experiência ali na prática, digamos assim? Porque quando a gente começou a estudar para a certificação lá atrás, a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos estudar para aprender. A certificação vai ser uma consequência. Só que muita gente faz o caminho inverso. Estuda para tirar a certificação e depois, quando estiver trabalhando, pense em realmente aprender sobre aquilo que ela se certificou. Só que, na minha opinião, não é bem assim que funciona. Você sempre tem que estudar para uma certificação. Você tem que pensar que realmente você quer aprender aquilo que você está estudando, para você não ser mais um. E não pense que você vai tirar uma certificação em um mês, porque dependendo da certificação e do seu conhecimento naquela tecnologia, vamos supor que você se planejou para tirar essa certificação em 3 meses, 4 ou até 6 meses, que era o meu caso. Mas no meu caso eu acabei tirando em 1 ano. Por quê? Eu vi que eu tinha que aprender muita coisa que exatamente era diferente do que só entender o que era pedido na prova. Então eu tinha que aprender o conceito, entender como funcionava e principalmente porque a prova do Kubernetes ela é totalmente prática, então são 2 horas para você resolver alguns problemas. E um ponto bem importante, eu acredito que uma certificação ela tem que ter um efeito mais de desafio pessoal seu, sabe? De você ter conseguido passar naquele exame do que simplesmente ter o efeito de, olha, eu tenho a certificação porque as empresas estão pedindo para vaga. Não, isso para mim não adianta, tem que ter uma realização nesse caso. E quando você leva como um desafio pessoal, você realmente estuda, você aprende, você vai lá criar laboratórios, você começa a criar hipóteses sobre o que pode acontecer se sair algo como não planejado no ambiente que você está montando, né? E aí acaba sendo engraçado, porque o processo da certificação ele se torna agradável, porque você consegue ver o resultado antes mesmo de você fazer o exame, porque você já conseguiu colocar uma coisa para funcionar na prática. Então não é o exame que vai te dar satisfação, o processo de estudo vai te dar essa satisfação e você, querendo ou não, acaba ganhando também experiência. E eu lembro que quando eu tirei a minha certificação do Docker, eu simplesmente decidi, olha, eu preciso aprender Docker, então eu comecei a estudar, estudei por aproximadamente 6 meses, e eu não sabia nada de containers, então comecei do absoluto zero. E durante esse processo, eu pensava o seguinte, eu preciso colocar isso na prática, eu preciso de algum cliente, eu preciso ver como isso funciona, e depois eu vou para a prova. Só que o que aconteceu? Foi exatamente isso. Dito e feito, eu segui exatamente esse caminho. Então eu aprendi Docker através de um curso que eu tinha na Udemy, eu comecei a criar laboratórios, peguei alguns amigos que trabalhavam em empresas que tinham Docker, mas eles mesmos não tinham conhecimento ali para mexer no Docker, e aí também peguei alguns amigos para ajudar. Como, por exemplo, olha, vamos fazer um projeto aqui para resolver alguns problemas dentro do seu cluster. E os meus amigos toparam e a gente fez junto ali. E em todo esse processo, eu aprendi como que subo uma aplicação do zero, como que eu gerencio o cluster, como que eu identifico e consigo resolver problemas dentro daquele cluster, dentro do Docker. E aí depois de tudo isso, eu fui lá e agendei o meu exame. Ou seja, já tinha adquirido uma certa experiência, aí eu fui e agendei o exame. Quando eu cheguei na prova do Docker, que é uma prova teórica, onde você precisa escolher as opções corretas em cada pergunta. Eu não lembro exatamente quantas perguntas são. Mas o seguinte, por eu ter adquirido uma certa experiência ali praticando algumas coisas que eu já tinha aprendido, as questões ficaram muito mais fáceis, porque eu não precisava lembrar da teoria. Como eu já tinha experiência prática, tudo que eu tinha estudado e tudo que eu tinha criado de laboratório, e além de ter ajudado os meus amigos, eu consegui entender aquela questão e saber a resposta, porque eu já tinha passado por uma situação parecida, então isso ficou muito mais claro na minha cabeça. Então a minha dica principal aqui para quem está querendo se certificar, para quem está estudando, é o seguinte: aprenda os conceitos. Tente fazer como se fosse um quebra-cabeça. Então, constrói um quebra-cabeça na sua cabeça. Mas como assim, Robert, um quebra-cabeça? É o seguinte,
Quando você tem um conceito, e aí você vai para a prática, cria um laboratório, e aí você começa a transformar esse conceito em prática, beleza? E quando você começa a criar hipótese, você começa a criar cenários onde foge totalmente da normalidade, foge do escopo daquilo que você está aprendendo no curso que você está fazendo, por exemplo. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer subir uma aplicação de uma determinada maneira em um ambiente Kubernetes. E aí você vai lá, não tem essa forma de subir na documentação, não tem no curso que você fez, e aí você pega todo o seu conhecimento, todo o seu conceito e começa a juntar vários pedaços desses conceitos, que aí você no final tem um quebra-cabeça na sua cabeça já montado e você consegue subir o laboratório da forma que você precisava e assim você consegue resolver problemas. E foi dessa forma que a gente resolveu esse problema na consultoria, montando o quebra-cabeça. E aí a gente pegou todas as peças do quebra-cabeça, começou a juntar e chegou numa hora a gente já tinha o quebra-cabeça montado e sabia exatamente o porquê que estava acontecendo o problema e principalmente como corrigir o problema. Então, por favor, quando você for estudar para certificação, estude de verdade, estude para aprender, não só para se certificar. E uma coisa que eu levo para minha vida, nos projetos que eu atuo, inclusive fora do âmbito profissional, é o seguinte: pega algo que você está aprendendo e imagina da seguinte forma: se isso for destruído hoje, como que eu reconstruo? Então, se você está aprendendo a subir uma aplicação, se essa aplicação cair, como que eu subo ela? Se você tem um servidor que roda uma determinada aplicação e esse servidor queimar, pegar fogo mesmo, como que você constrói um novo ambiente? A partir do momento que você sabe como construir aquela etapa do zero, tá? Você saiu da etapa de operação diária, só de comandinho básico, só de fazer coisas básicas, para uma etapa de construção. Então, na sua cabeça, você já tem aquela parte do quebra-cabeça que eu comentei um pouco mais afiada, porque você está começando a criar as coisas do zero. Você precisa criar uma coisa do zero, então você precisa pensar. Não vai ter uma receita de bolo para você. E criar algo do zero é muito mais fácil do que só seguir uma receita de bolo por alguém que já passou por um determinado problema e te deixou o passo a passo ali para você resolver. Porque pensa naquele filme das formigas, sabe? Se cair alguma coisa no meio do caminho, você tem que saber como fazer um desvio para conseguir ir para uma outra rota e conseguir continuar fazendo aquilo que você precisa. Então você está no ambiente, mudou algo, você tem que lembrar das coisas e falar: ah, eu faço dessa forma. Então olha só, se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para ajudar o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui eu vou estar compartilhando muito conteúdo sobre DevOps e principalmente sobre carreira. Vejo você então no próximo vídeo. Valeu!